Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, queremos começar a mensagem do estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós queremos convidar você a que possa se inscrever aqui em nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida, e também clique no sininho para que você possa receber as notificações quando a gente enviar novos estudos ou mensagens. Vamos ler as Sagradas Escrituras, o texto de Hebreus capítulo 4, e nós leremos os versículos 14 a 16 que nos dizem: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, toma-nos em Tuas mãos, ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua palavra. Se conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos estudando este livro, na verdade este caderno, Verdades Essenciais da Fé Cristã, o terceiro caderno de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Nós estamos no estudo número 15, falando sobre a oração. E nós, de fato, podemos falar com Deus. Nós podemos falar diretamente à pessoa de Deus. Ele fala verbalmente conosco em sua palavra e não verbalmente por meio da sua clara providência no decorrer da história. Nós temos comunhão com Deus através da oração e devemos desenvolver esta comunhão com mais oração. Charles Hodge, um grande teólogo do passado, ele declarou que oração é a conversa da alma com Deus. Na oração e através da oração, nós expressamos nossa reverência e adoração a Deus, nós desnudamos nossa alma em confissão contrita diante dele, expressamos-lhe as ações de graças de um coração grato e apresentamos-lhe nossos pedidos e súplicas. Nós fazemos tudo isso por meio da oração constante e perseverante. Na oração, nós temos experiência com um Deus pessoal e poderoso. E nós precisamos ter isto em mente. Nós oramos porque temos uma experiência e uma relação pessoal com um Deus pessoal e todo-poderoso. Nós precisamos entender que nós falamos com um Deus pessoal, que nós falamos com um Deus que se importa conosco, que nós falamos com um Deus que intervém em nossa história. Ele pode nos ouvir e responder. O nosso Deus não é um Deus que criou todas as coisas, deu corda no universo e foi embora e nos deu as costas, de forma nenhuma. O nosso Deus não é um Deus impessoal. O nosso Deus não é um Deus que se esqueceu de nós. O nosso Deus não é um Deus desinteressado na sua criação. Pelo contrário, é um Deus que nos fez, que nos criou, que se interessa conosco, que se importa conosco e que deu demonstração, que deu provas de seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Deus já deu evidências de que se importa conosco, de que se interessa conosco e por nós, e que Ele ouve, que Ele responde às nossas orações. Meus irmãos, na oração, nós nos relacionamos com Deus e desta maneira desenvolvemos comunhão com Ele
e Ele ouve e responde às nossas orações. A Bíblia ensina a pré-ordenação soberana de Deus e a eficácia da oração ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a Bíblia ensina que Deus pré-ordenou, predestinou todas as coisas que ocorrem. Deus, de fato, predestinou e pré-ordenou todas as coisas. Ao mesmo tempo, Deus determinou que nós usássemos a oração para que Ele nos atendesse às orações, para que Ele respondesse às orações. As duas não são incompatíveis entre si, pois Deus ordena os meios, bem como os fins, para seus propósitos divinos. Deus ordena, Deus pré-ordena, Deus predestina os meios, bem como os fins para os seus propósitos divinos. A oração é um meio, a oração é um instrumento usado por Deus para levar sua vontade soberana à concretização. Deus tem a sua vontade soberana determinada, pré-ordenada, predestinada. E o meio que Deus usa para realizar, concretizar sua vontade soberana, geralmente diz respeito, ou geralmente é a oração. Deus usa a oração para fazer ou para cumprir os seus projetos, os seus planos. E, portanto, nós devemos orar a Deus, suplicar ao Senhor que Ele intervenha em minha e em sua história. Precisamos compreender que a oração ela deve ser dirigida somente a Deus. A oração deve ser dirigida somente e unicamente a Deus, seja ao Deus triuno ou às pessoas distintas da deidade. Nós podemos orar ao Deus triuno e, por exemplo, ó Deus triuno, nós estamos nos dirigindo à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós podemos nos dirigir a uma destas pessoas. Podemos falar, ó Deus Pai, Pai que está nos céus, Senhor, Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos nos dirigir ao Pai. Nós podemos também nos dirigir pessoalmente ou diretamente à pessoa de Jesus. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Ó Senhor Jesus, me salva. Ó Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Ó Senhor Jesus, me recebe. Ó Senhor Jesus, opere em meu coração. Podemos nos dirigir diretamente à pessoa de Cristo. Podemos também nos dirigir, falar, orar ao Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo, ilumina minha mente, ajuda-me a compreender a Tua palavra. Ó Deus, Espírito Santo, que o Senhor converta o meu irmão que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Espírito Santo, gera fé e arrependimento no coração do ouvinte. Ó Deus, Espírito Santo, opera no coração da minha mãe, opera no coração do meu pai, opera no coração da minha irmã, opera no coração dos meus filhos. Ó Deus, podemos nos dirigir a cada uma das pessoas da Trindade e podemos nos dirigir às três quando nós nos referimos ao Deus triuno, ó Trindade Santíssima. Nós podemos desta maneira falar aos três ao mesmo tempo. Orar, fazer oração a alguma criatura é pecado. Orar, fazer orações ou rezar a alguma criatura é idolatria, é pecado contra Deus. Que qualquer um irmão nosso que já tenha morrido, qualquer irmão nosso, um santo filho de Deus, um santo varão, uma santa varoa, um santo homem de Deus do passado, os nossos irmãos do passado, eles não intercedem por nós. E, portanto, eu e você não devemos orar aos nossos irmãos do passado que já morreram, que estão na glória, que estão no céu, que estão com Deus, sim, mas eles não nos escutam, eles não nos ouvem e eles também nada podem fazer por nós. Eles estão usufruindo da presença de Deus, estão felizes no céu, mas eles não podem nos ouvir e eles não podem interceder por nós diante de Deus para que Deus nos abençoe por meio da intercessão deles a nosso favor. Não existe intercessores no céu por nós, senão apenas dois. Jesus Cristo de Nazaré, o intercessor perfeito,
o nosso Salvador que morreu por nós e o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala apenas destas duas pessoas que intercedem por nós diante de Deus, mas ninguém. Não há outro intercessor, não há outro mediador, não há outra pessoa que rogue a Deus por nós no céu. Não há outra pessoa que rogue a Deus por nós. Não há. Portanto, não ore a outras pessoas. Ore apenas a Deus. Não peça a fulaninho para o filho ouvir. Não peça a fulaninho para o pai escutar. Não. Vá direto ao Pai. Vá direto a Deus. Vá direto ao Filho. Vá direto ao Espírito Santo. Fale com Deus e somente com Deus. Não procure, não fale, não ore com a outras pessoas, porque elas não vão te ouvir, não vão te escutar, não vão te responder. E outra coisa, se você fizer isto, você está pecando contra Deus porque você está cometendo idolatria, achando que um homem ou uma mulher, irmãos nossos do passado, que foram santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, achando que eles intercedem por nós. Não fazem isto. Não nos escutam, não nos ouvem e não sabem nada daqui desta terra, do que está acontecendo aqui. Eles não recebem informações daqui, lá no céu. Eles estão no céu, aguardando a volta de Jesus, aguardando a ressurreição, aguardando o juízo final, aguardando o retorno de Cristo, o juízo final e a sua ressurreição, a ressurreição e a transformação de todos nós. Mas eles não fazem mais nada por nós, não oram por nós, não intercedem por nós. E nós não devemos orar a eles, porque eles não nos ouvem e nada podem fazer a nosso favor. E se fizermos isto é idolatria, pecado contra Deus. Nós não devemos orar a nenhuma criatura. Não devemos orar a nenhuma criatura. Por melhores que nossos irmãos tenham sido no passado, por mais santos que eles tenham sido, eles não podem orar por nós, não podem interceder por nós no céu, não fazem isso por nós. E nós não devemos orar a eles porque eles não nos escutam. Eles não são oniscientes, eles não são onipresentes e eles não têm super audição. Uma vez que estão nos céus, eles não podem nos escutar, nem nos ver. Portanto, é idolatria, orar aos nossos irmãos do passado, aos que já morreram e que estão nos céus com o Senhor. É idolatria, é pecado. Não faça isto. Este ensino que dizem por aí, de orar aos nossos irmãos do passado, porque eles intercedem, rogam por nós, isso é pecado, isso é heresia, isto é mentira, não está na palavra de Deus, não se encontra nas Escrituras. Portanto, não faça orações aos que já morreram. Não ore pelos que já morreram, nem ore a eles, porque não adianta orar por quem já morreu, não vai alterar nada na vida deles, e também não adianta orar aos que já morreram para que eles intercedam por nós. Não adianta. Não faça isso. Isso é pecado. É idolatria. E a palavra de Deus não nos manda orar aos homens e às criaturas. Nos manda orar somente a Deus, que é todo-poderoso, que ouve e responde às orações. Se você ora a algum outro homem, senão a Deus somente, ao Pai, Filho e Espírito Santo, se você ora a alguma criatura, a anjos, a demônios, ou a seres humanos que já morreram, ou a seres humanos vivos, você está cometendo idolatria, você está pecando contra Deus. Meus irmãos, a oração correta, ela tem vários requisitos. A oração correta. E existe sim uma forma de oração correta e uma forma de oração errada. E a gente precisa aprender a forma de oração correta. O primeiro requisito de uma oração correta é que devemos nos aproximar de Deus com sinceridade. Esse é o primeiro requisito. Nos aproximarmos de Deus com sinceridade. Meus irmãos, frases vazias e insinceras são zombarias diante de Deus, que é onisciente e que vê o nosso coração. Tal oração, longe de ser um exercício da religião piedosa, constitui-se uma ofensa a Deus.
Então, se eu me aproximo de Deus de forma falsa, insincera, não apenas Deus sabe que meu coração está sendo falso, Deus não apenas vê meu coração mentiroso, como isto é uma zombaria. Isso é pecado diante de Deus. Então, fazer orações falsas é pecado. Eu preciso fazer uma oração verdadeira, genuína, sincera, sem falsidade. Ser verdadeiro diante de Deus. Se eu estou com raiva de alguém, mas eu preciso orar, eu preciso dizer para Deus: Senhor, eu estou com raiva de ciclano, tenha misericórdia de mim, porque eu estou com raiva do meu irmão. Sim, seja verdadeiro, seja sincero, fale a verdade. Não adianta você se aproximar com a linguagenzinha piedosa, se aproximar de Deus na oração, dizer, bendito Deus e tudo mais, quando o seu coração está com raiva do seu irmão e você não quer admitir. Admita, diga para Deus: Senhor, eu estou aqui em tua presença, eu preciso falar com o Senhor, preciso pedir, preciso orar em favor de fulano, de ciclano, mas Senhor, eu estou com raiva de Beltrano, de Beltrano, tenha misericórdia de mim. Eu estou orando, preciso orar por fulano, por ciclano, mas eu estou com raiva de Beltrano, tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia. Tira do meu coração a raiva, o rancor de Beltrano. Entende? Você não pode ficar orando a Deus com seu coração com raiva de Beltrano. Você ora por ciclano, ora por fulano, mas está com raiva de Beltrano. Admita isto, confesse a Deus, para que Deus aceite a sua oração de forma sincera. No caso, você seja sincero diante de Deus. O segundo requisito é que nos aproximemos de Deus com reverência. Meus irmãos, nós devemos nos aproximar de Deus. O texto que lemos aqui de Hebreus, ele nos diz para nos aproximarmos junto ao trono da graça. Nós devemos nos aproximar de Deus, devemos nos aproximar junto de Deus, buscarmos a Ele, buscarmos a Deus de todo o coração. Mas devemos nos aproximar, nos achegar a Deus com reverência. Enquanto oramos, devemos sempre lembrar com quem estamos falando. Com quem você está falando em oração? Com quem você está falando? Você está se dirigindo a quem? A um parceiro seu? Você está se dirigindo a quem? A um companheiro de faculdade? A um companheiro de escola? Você está se dirigindo na oração a quem? Ao presidente da República? Ou você está se dirigindo na oração ao Criador, sustentador de todas as coisas, dos céus e da terra e de todo o universo? Você está se dirigindo a quem enquanto você ora? Ao Deus Todo-Poderoso e Soberano, que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a vontade dele. Você está se dirigindo a quem? Ao Deus Santíssimo e Todo-Poderoso, grandioso, infinito, que todo o universo cabe em suas mãos? Sim, 100 trilhões de anos-luz de tamanho, de distância tem o universo, segundo os cientistas. 100 trilhões de anos-luz. É um tamanho colossal, gigantesco. E tudo isso cabe na palma da mão do Senhor. Então, de quem você está? Você está se aproximando de quem? E a gente precisa saber que na oração estamos nos aproximando deste Deus Todo-Poderoso e Grandioso. E, portanto, precisamos nos apresentar diante dele, nos dirigir a ele com reverência, com santo temor, com respeito profundo do coração. E aí, meus irmãos, enquanto oramos, nós devemos nos lembrar com quem estamos falando. Nós nos dirigimos a Deus de maneira leviana, casual ou irreverente, como se estivéssemos falando com um amigo terreno. Se fizermos isto, é tratá-lo com desrespeito da familiaridade. Nós não somos, assim, coleguinhas de Deus. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, feitas por Ele, criados à sua imagem e semelhança, sim. Criados para termos comunhão com Deus, sim. Criados para termos intimidade com Deus, sim. Mas nós não somos assim, unicarne. Deus é santo e eu e você ainda somos pecadores. Somos pecadores, temos um coração corrompido, pecaminoso e precisamos nos aproximar de Deus com respeito, com reverência, com cuidado. Nós não estamos falando com coleguinhas de escola. Assim como as pessoas prestam homenagem a um rei
entrando em sua presença com uma postura de respeito. Assim devemos ir à presença de Deus com um pleno reconhecimento da sua suprema majestade. Imagine, você vai para o fórum da cidade. E aí o fórum, ele tem regras você não entra lá com qualquer roupa. Imagina você entrar com roupa de banho lá no fórum. Você não entra. O camarada diz, vá se trocar, vista uma roupa mais adequada para você vir para o fórum, diante da justiça. Você não vai entrar diante do juiz com qualquer vestimenta. Se você vai para uma audiência diante do juiz e você entra lá com a roupa de um calção, né, uma bermudazinha, uma camisa regatazinha, né, e vai lá falar com o juiz. Vai lá, entra lá no fórum, assim, vai lá. Não entra. Então a gente precisa compreender que para nos aproximarmos de Deus, a gente precisa ter respeito, reverência, sinceridade, mas precisamos ter reverência. Falar a verdade para Deus, ter o coração sincero, sem fingimentos, mas termos reverência, termos respeito, termos uma postura de temor. E temor aqui é reverência profunda, respeito profundo para com a pessoa de Deus. O terceiro requisito para uma oração correta decorre da anterior. É que nos aproximemos de Deus com humildade. Nós devemos ter respeito, mas nós devemos ter também humildade diante de Deus. Meus irmãos, nós só devemos recordar quem Ele é, como devemos, não devemos só recordar quem Deus é, que Ele é um Deus grandioso, mas também devemos recordar quem nós somos e o que nós somos. E já falamos que nós somos filhos adotivos de Deus, somos também criaturas pecadoras. Deus está no céu, nós estamos aqui na terra. Deus está no alto, nós estamos embaixo, no chão. Deus é Deus, nós somos criaturas. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Deus é o Pai Todo-Poderoso, nós somos os filhos adotivos. Deus é o Rei, nós somos os vassalos, os escravos. Deus é o Senhor, nós somos a propriedade. Deus é todo-poderoso, nós somos finitos, mortais. Deus é Deus e nós somos apenas criaturas feitas do pó da terra. Meus irmãos, Ele nos convida a entrarmos em sua presença com ousadia, em sua presença com confiança, mas nunca devemos entrar em sua presença com arrogância, nunca devemos entrar em sua presença com orgulho, com soberba no coração, achando que nós somos iguais a Deus. Nós não somos iguais a Deus. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, mas Ele não nos criou deuses. Ele não nos criou da mesma natureza que Ele tem. Ele é Deus, com a natureza completamente distinta da nossa. Ele é divino e nós somos humanos. E a gente precisa ter esta compreensão. Deus não vai receber arrogantes em sua presença em oração. Simplesmente Ele vai ignorar a oração do arrogante, Ele vai ignorar a oração do soberbo, Ele vai ignorar a oração do orgulhoso. As Escrituras dizem que o soberbo Deus conhece de longe e Ele rejeita. Mas aos humildes Ele acolhe, aos humildes Ele recebe, aos humildes Ele ouve, aos humildes Ele atende a oração, lhes responde a oração, lhes acode a oração. Meus irmãos, Deus nos instrui a sermos solícitos e fervorosos em nossas súplicas. Ele diz que nós devemos ser rápidos em apresentar a Ele as nossas súplicas, apresentar a Ele as nossas petições. Ao mesmo tempo, devemos chegar com a atitude de submissão espontânea. Nós devemos ser ousados, rápidos em apresentar a Deus as nossas orações, apresentar a Deus as nossas necessidades, as nossas petições, nossas súplicas. Ao mesmo tempo, nós devemos apresentá-las com humildade, como suplicante, como um pedinte, como alguém que está ali carente e que precisa, e sabe que o outro que é grande, que é poderoso,
o outro pode dar, conforme a vontade dele, pode dar o que precisamos. E termos no coração a disposição de dizer a Deus, logo que a gente pede a Ele aquilo que precisamos, nós devemos ter a disposição de também dizer: seja feita, Senhor, conforme a tua vontade. Dizer seja feita, Senhor, a tua vontade, não é uma indicação de falta de fé. Não indica falta de fé. Pelo contrário, indica que nós estamos sendo submissos e humildes diante da vontade de Deus. E que Ele vai fazer a vontade dEle em nossa vida, para a glória dEle e para o nosso bem. A fé que trazemos com a oração deve incluir a confiança de que Deus é capaz de ouvir nossa oração e que está disposto a respondê-la, mesmo quando Deus diz não às nossas orações. Esta fé também confia em sua sabedoria, reconhecendo que a sabedoria e a benevolência de Deus devem sempre e em todas as circunstâncias ser pressupostas por aqueles que apresentam suas petições diante dele. Nós apresentamos nossas orações diante de Deus, apresentamos nossos pedidos, nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas dificuldades diante de Deus, e muitas vezes Deus responde dizendo: não vou lhe dar o que você está pedindo agora. E a gente precisa pressupor que a sabedoria e a bondade de Deus, diante daquela resposta divina, foi melhor para nós. E nós devemos aceitar, acolher a vontade de Deus realizada em nossa vida, aceitar a sua determinação para nós e continuar em oração, continuar crendo em Deus, continuar confiando no Senhor, para que Ele continue também cuidando de nós, em nome de Jesus nosso Senhor. A sabedoria e a benevolência de Deus devem sempre serem, em todas as circunstâncias, pressupostas por aqueles que apresentam suas petições diante dele. Oramos no nome do Senhor Jesus, porque desta maneira reconhecemos seu ofício de mediador. Nós sempre oramos em nome de Cristo Jesus. Finalizamos nossas orações em nome de Jesus, porque cremos que Ele e somente Jesus de Nazaré é o nosso único mediador. E aí o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus de Nazaré é o único mediador entre Deus e nós. Portanto, nós devemos orar sempre em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. Como nosso sumo sacerdote, que nos representa diante de Deus e intercede por nós diante de Deus, Cristo é nosso intercessor perfeito, mesmo quando o Espírito Santo é nosso ajudador em nossas orações. Jesus continua intercedendo por nós. As Escrituras dizem em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: vivendo sempre para interceder por aqueles que por Ele se achegam a Deus. Jesus vive sempre para interceder, para orar por todos aqueles que por meio dele, por meio de Cristo, se achegam, se aproximam diante de Deus. Existe um acróstico com a palavra casa para a oração, no qual cada letra indica um elemento vital da oração e é útil no aprendizado sobre a oração. Vejamos: ser de confissão. A oração deve ter confissão de pecados. A de adoração. Toda oração verdadeira deve ter esse momento de adoração, esse momento de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus. S de súplica. Toda oração deve conter o aspecto da súplica, do pedido específico diante de Deus, onde reconhecemos que Deus pode atender às nossas necessidades e às necessidades de terceiros. E a de ações de graças. Toda oração genuína, ela deve ter agradecimento. Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por sua graça, agradecer a Deus pela sua bondade para conosco. Mesmo quando Deus não nos revela as situações adversas de nossa vida e porque passamos por tais dificuldades, nós devemos confiar no Senhor e sermos agradecidos em nome de Jesus. Seguindo este acróstico bem simples, estaremos certos de estar incluindo todos os elementos apropriados em nossas orações. Que assim possamos proceder, para que Deus seja bendito e louvado
Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Amado Pai, eterno Deus que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por aprendermos um pouco mais sobre oração. Ajuda-nos não apenas a aprendermos, mas a colocarmos em prática este aprendizado. Ajuda-nos a orarmos mais e melhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Fica com Deus. Até a próxima semana. Em nome de Jesus, nosso Senhor.